Ouça agora uma palavra com o pastor Roberto Sardinha. Dia 4/2/2018. O título da mensagem se chama Livres para Sempre. Livres para sempre. Repita comigo, igreja. Livres para sempre. Amém? Abra sua Bíblia em Atos Apóstolos, capítulo 24. Atos, capítulo 24. Atos Apóstolos, capítulo 24. Versículo 1. Atos 24, 1. Declara a mente de Cristo ativada em todos nós. Atos 24, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele tinha sido levado à presença do governador Félix, porque ele foi preso ali em Jerusalém e foi levado à presença de Félix, porque lá em Jerusalém queriam matá-lo. E os judeus desceram até lá, até Cesareia, onde ele estava preso, para acusá-lo diante do governador Félix. Acompanhe aí comigo. Atos 24, 1. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador libelo contra Paulo. Libelo quer dizer acusação. Apresentaram ao governador acusação contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, Félix era o governador, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste, Paulo era uma peste, igreja? Este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador de quê? Da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo, segundo a nossa lei. Mas sobrevindo o comandante Lícias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença, a presença de Félix, a tua presença. Tu mesmo examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Diga glória a Deus. Só tem a leitura, olha aqui para mim, amados. Depois Paulo fez a sua defesa. Glória a Deus, igreja. Mas ali ele foi acusado. Acusado de ser uma peste, acusado de estar fazendo mal. Amém? Eu estou fazendo mal para você? Pregando a graça para você? Quem aqui reconhece que a graça de Deus é o maior bem da tua vida? Diga glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é no versículo 5. Vá comigo no versículo 5. Porque tendo nós verificado que esse homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador de quê? Da seita dos nazarenos. É nesse ponto que eu quero me ater com você. Amém? Olha aqui para mim, amado. Seita dos nazarenos. Nós aqui, da Igreja Novo Pacto, nós somos chamados de seita. Sabia disso, que nós somos chamados de seita? Você sabe qual é o significado da palavra seita? Eu anotei aqui, ó, tirado do dicionário. Doutrina que se diferencia da crença geral. Amém, igreja? Doutrina que se diferencia da maioria. Glória a Deus, igreja. A maioria crê na graça? Não, são poucos os que creem na graça. É minoria. Amém? Glória a Deus, igreja. Então, nesse sentido, a graça é considerada seita. Naquela época, o cristianismo que estava começando,
Amém, igreja? Isso aqui é o início do cristianismo. Glória a Deus, igreja. É o século I ainda. Amém? Não tinha nem completado ali aqueles primeiro século, os 100 anos. A consumação do século o século não tinha se consumado ainda. Glória a Deus, igreja. Isso aqui é por volta do ano 50, 60 no máximo. Amém? Então, é o início do cristianismo. O cristianismo era a maioria naquela época? Não. Ali entre os judeus, ele não estava sendo acusado pelos judeus? Entre os judeus, o cristianismo era a maioria? Não, era minoria, bem minoria, né? A maioria era judaísmo, era a lei de Moisés. Glória a Deus, igreja. Era a tradição ali dos fariseus, dos saduceus e de todo o povo judeu. Amém? Ele era minoria. Eles eram minorias, os cristãos naquela época. Eles eram chamados de quê? De seita. Amém? Seita dos nazarenos, seita do caminho. Era como eles eram chamados. Amém? Você foi chamado de cristão pela primeira vez em Antioquia. Pela primeira vez foi usado esse termo, cristão. E aí ficou até hoje. Glória a Deus, igreja. Amém? Mas eles eram chamados ali de seita. Nós aqui também somos considerados uma seita. Por quê? Porque a maioria fala que o diabo existe, que você vai perder a salvação, você vai para o inferno, que você tem que fazer cerimônias religiosas. Amém? Se você não for batizado, você não é salvo, né? E outras coisas mais que falam por aí, né? É a fogueira de São João, e outras coisas, tradições dos homens, tradições religiosas. Isso aí é a maioria. Nós aqui somos minoria. Naquela época, os cristãos também não eram minoria? Isso significa que eles estavam errados? Não. Isso significa que era mentira o que eles estavam falando? Não. Amém, igreja? Glória a Deus. Eles estavam falando a verdade. Eles não estavam falando a verdade? A verdade não é Jesus Cristo? Não era Jesus Cristo que eles estavam pregando? Amém, igreja? Mas eles eram minoria. E estavam sendo considerados como mentirosos, como seita, como não sei o quê. Estavam sendo desprezados, sendo presos, perseguidos, etc. Amém? Mortos até, né? Mortos. Então hoje, nós, aqui da Igreja Novo Pacto, nós não somos maioria, não. Pelo contrário, somos uma minoria, somos um mosquitinho perto desse sistema religioso que está aí estabelecido, essa tradição religiosa que está aí. A doutrina que é pregada, em sua maioria, é completamente diferente do que nós pregamos aqui. Aliás, é o contrário do que nós pregamos aqui. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas isso quer dizer que nós estamos errados? Isso quer dizer que nós estamos pregando mentira? Não, quer dizer apenas que nós somos minoria. Nesse sentido, podemos ser considerados como uma seita. Nesse sentido. Amém, igreja? É que a palavra seita, ela pegou assim, uma conotação assim, pejorativa, é como se fosse assim, uma ofensa, um palavreado, né? E isso aí é seita. Como quem diz, você faz parte de uma mentira. Não, você faz parte de uma minoria. Não quer dizer que seja mentira. Glória a Deus, igreja. Amém? Você faz parte de uma minoria e uma minoria verdadeira. Glória a Deus, igreja. Porque a graça de Deus é a verdade. Amém? Mas por que a dificuldade é tão grande? Por que a luta é tão grande? Porque é difícil lutar contra a maioria. É na verdade. Se a maioria estiver gritando uma coisa, você estiver gritando o contrário, né? Se a maioria estiver gritando Temer, você gritando Lula, fica difícil. Ou o contrário, eu gritando Lula, você gritando Temer. Não vai ser complicado? Amém, igreja? Né? Quando a pessoa é minoria, fica difícil. Amém? Não estou falando de política, não. Amém, igreja? Não sou nem Temer nem Lula, eu sou Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. Estou dando um exemplo para você. Amém? Então, o que acontece? Nós não podemos abaixar a cabeça porque somos minoria. Não podemos deixar de ter orgulho da graça que nós pregamos, que nós vivemos, que nós cremos. Glória a Deus, igreja. Porque somos minoria. Não importa. Não é porque a maioria está fazendo uma coisa que quer dizer que está certo. Glória a Deus, igreja. E não quer dizer que uma minoria está fazendo uma coisa que está errado, porque é minoria. Não. Tudo tem o seu tempo.
Lá no início, na igreja primitiva, no tempo ali que nós estamos lendo ali do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, etc., ali o cristianismo estava começando. Amém, igreja? O cristianismo começou com um homem, depois mais 12, 13. Amém, igreja? Depois foi crescendo e agora está espalhado pelo mundo inteiro e vai crescer cada vez mais. Glória a Deus, igreja. Quantos milhões e milhões de pessoas creram em nosso Senhor Jesus Cristo desde aquela época até hoje? Amém, igreja? Uma multidão que não dá nem para contar. Glória a Deus. Nas gerações anteriores, da nossa geração e das gerações futuras. Glória a Deus, igreja. Amém? Então não quer dizer que por você acreditar na graça, por você ser pouco, ser minoria, que você está errado. Uma vez uma irmã falou assim para mim, quer dizer que as outras igrejas todas estão erradas, só vocês aqui que estão certos? Ué, abençoado, todo aquele povo ali estava errado e os cristãos estavam certos. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Eles estavam valorizando a lei. Jesus veio trazer a lei? Quem veio trazer a lei foi Moisés. Jesus veio trazer a graça. Glória a Deus, igreja. Amém? Eles estavam errados. E aqueles poucos que eram considerados como seita, estavam certos, estavam falando a verdade. Glória a Deus, igreja. Amém? Então nós, igreja, estamos pregando a verdade. Não é querer ser dono da verdade, é o contrário. A verdade é que é a nossa dona. Você não é de Jesus? Jesus não é a verdade? Ele não é o nosso dono? Você não é ovelha dele? Você não é propriedade exclusiva dele? Amém, igreja? Glória a Deus. Então você não é dono dele, ele que é seu dono. Você não é dono da verdade, a verdade que é sua dona. Você é propriedade da verdade, não dono da verdade. Ao contrário do que pensam, do que falam. Mas não importa o que falam, o que dizem. Importa nos agradar a Deus e não a homens. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Mas o ser humano não tem uma tendência de seguir a multidão, de seguir a maioria, de seguir a moda, de seguir o mundo, seguir o que é maior, o que é maioria? Não tem uma tendência a isso? Tem. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem uma tendência. É uma coisa natural do ser humano. Glória a Deus, igreja. Até influencia, né? Se eu bocejar aqui, o outro vai bocejar, parece que vai contaminando, vai todo mundo bocejando. Né? Parece que apertou um botãozinho automático, né? Quando alguém aplaude do teu lado, você não se sente compelido a aplaudir também? Amém, igreja? Então o ser humano tem uma tendência de seguir. Glória a Deus, igreja. Né? Modismos, etc. Né? Nós temos que seguir ao nosso guia. Nosso guia se chama Cristo Jesus. Ele é o nosso guia. É ele que nós temos que seguir. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? O mundo, ele te assedia. O pecado te assedia, a carne te assedia, as coisas terrenas te assediam. O que é assédio? Assédio é a pessoa ficar te incomodando, a pessoa ficar querendo, né, alguma coisa de você e ficar ali te perturbando, te incomodando. Não é isso que é assédio? Né? Tem vários tipos de assédio. Glória a Deus, igreja. Né? Isso, e a palavra de Deus diz que o pecado nos assedia. O mundo fica nos chamando. Mas não é para você seguir a multidão. Não é para você seguir a maioria. É para você seguir o teu guia. Amém? Qual é o nome do teu guia? Jesus Cristo. Glória a Deus, igreja. Você não é cavalo de guias, como dizem os espíritas, não. Amém, igreja? Glória a Deus. O teu guia se chama Jesus Cristo. Amém? Isso aí é religiosidade, né? Então, você está chamado para ficar firme na sua fé, independente da quantidade. Glória a Deus, igreja. Porque todos os começos são humildes. São ou não são? O cristianismo começou humildemente? Com um homem e 12 apóstolos. Glória a Deus, igreja. Mas tudo tem o seu tempo. Amém? Está escrito lá no livro de Zacarias que aqueles que desprezam os humildes começos vão se alegrar quando vê o prumo na mão dos fiéis. Glória a Deus, igreja. Quando vê a obra edificada na mão dos fiéis.
Glória a Deus, igreja. Mas acontece que tudo tem o seu tempo. Enquanto é minoria, vão dizer, vocês estão errados. Vocês são uma seita. E por aí vai. Você não é uma seita. Você é uma minoria. Nesse sentido, seita. Glória a Deus, igreja. Mas você está com a verdade. E a verdade liberta. Você é livre de toda essa mentira religiosa que está aí. É por isso que eu digo para você, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Você não será atingido, igreja. Pastor, mas eu já estou sendo atingido. O teu poço pode até estar entulhado, mas não está acabado. O que pode acabar é o teu ânimo, a tua disposição, a tua atitude. Você desistir diante do poço entulhado. Ele desistiu diante do poço entulhado? Isaac? Não, não desistiu. Então não desista. Fala para o teu irmão, não desista. Não desista de jeito nenhum. Amém, igreja? Se você não tiver com vontade de vir para a igreja para louvar a Deus, venha e louve o seu Deus entre dentes. A glória a Deus, as suas maravilhas. Oh, meu Deus, esse poço está entulhado lá em casa. A glória a Deus, assim mesmo. Daqui a pouco, você não vai estar mais brilhando os dentes. Amém, igreja? Glória a Deus. Porque você não se rendeu. Você não desanimou, você não se prostrou, você reagiu, ainda que com muita dificuldade, ainda que rilhando os dentes, mas você reagiu, e Deus viu a tua reação, e a palavra dele diz que quando você vai, ele te ajuda. Amém, igreja? Agora, se você não vai, você está dizendo para ele que você não confia nele, está dizendo até que não acredita nele. Está escrito, igreja, cuidado, irmãos, não haja entre vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Amém, igreja? Tem que ter cuidado com o coração, igreja, porque diante de um poço entulhado é fácil a pessoa esmorecer, a pessoa desanimar, a pessoa cair na fé. Mas eu declaro que você, com ou sem poço entulhado, você vai dar glória a Deus sempre, a tempo e a fora de tempo. Vamos dar uma glória a Deus nessa manhã? Aleluia! Eu posso contar para você um conto de fadas. Posso contar para você uma historinha da carochinha. Posso. E te enganar. E deixar você criança. Mas eu prefiro falar a realidade. Para você ser maduro e enfrentar a realidade com fé. Fé em quem? Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Amém, igreja? Senão eu vou contar historinha para você. Na internet está cheio de historinha. Cuidado com a internet, hein, igreja? Amém? A internet é livre. A internet não é livre? É livre. Lá, qualquer um entra e fala o que quer ali. Amém? Né? Se bem que também a imprensa fechada, muitas vezes também é tendenciosa também. Né? Mas a internet é pior ainda, porque é livre. Qualquer um entra ali e fala o que quiser. Aí a pessoa fala uma mentira, você vai acreditar na mentira? Você tem que acreditar nisso aqui, ó. Amém, igreja? É nisso que você tem que acreditar. Glória a Deus, igreja. Amém? E aí sim você vai estar seguro. Amém? Se não, abençoado, virão situações de poço entulhado e você corre o risco de voltar até a acreditar no diabo. É verdade. Tem uma época que eu passei por uma tribulação tão grande na minha vida, já conhecia a graça. Uma tribulação tão grande, que eu olhei assim e pensei assim com meus botões. Se eu não fosse bem firme na graça de Deus, eu ia dizer até que o diabo existe. Tamanha a tribulação que foi. Né? Eu olhava assim e falei assim, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Mas não era diabo, coisa nenhuma. Deus permite situações para o nosso coração ser provado, para ver se a gente vai retroceder da graça ou se a gente vai continuar firme na graça. E depois, abençoado, conforme o tempo passa, você não vai ficando pior, não.
Porque o tempo vai passando, vai causando um cansaço às vezes. Amém, igreja? Mas acontece que quando o tempo passa, você não fica pior não, você fica melhor. Porque você vai ficando mais experiente. Amém, igreja? Experimentado. Alguns aqui já foram bastante experimentados, outros ainda podem vir a ser experimentados. Mas é importante você estar firme, fiel na sua fé, acreditando que foi Deus que revelou a graça para você, não foi o homem. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem que haver essa confirmação do Espírito. Glória a Deus, igreja. Aí você nunca vai retroceder, aconteça o que acontecer. Amém? Glória a Deus. Senão você passa até a acreditar no diabo. O diabo existe? O diabo está destruído, igreja. Mas esse sistema religioso aí, que prega o contrário do que nós pregamos, eles exaltam o diabo. Não é o principal personagem lá? Sim ou não, igreja? Falam de diabo o tempo todo. E sempre com o intuito de quê? De arrecadar. Amém, igreja? Falam de diabo o tempo todo. Você entra na igreja para ouvir falar de Deus, não é do diabo. O diabo está destruído. Glória a Deus, igreja. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Você é minoria? Aí você responde, sou com muito orgulho. Amém, igreja? Sou minoria, mas uma minoria verdadeira. Amém? Não é porque todo mundo está fazendo que aquela coisa errada é certo. Amém, igreja? Está todo mundo fazendo. Sim, está todo mundo fazendo o errado. Amém, igreja? Glória a Deus. Ah, está todo mundo roubando, eu vou roubar também. Ah, eu vejo aí na televisão todo dia, todo mundo metendo na mão, é mala de dinheiro para cima e para baixo, eu vou roubar também. Ué, porque ele está roubando, você vai roubar também? Diga assim, igreja, eu tenho temor a Deus. Amém? Nunca abandone a boa consciência. Glória a Deus, igreja. Porque quem abandona a boa consciência naufraga na fé. Glória a Deus, igreja. Então tenha boa consciência, não vá nessa não, igreja. Não seja Maria, vai com as outras, não. Glória a Deus, igreja. Eu declaro você tendo personalidade cristã, uma personalidade firmada na graça. Diga, eu recebo essa palavra. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Bem conhecido de todos nós, né? Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos, quem são os filhos? Diga, nós. Tem participação comum de carne e sangue. Você não está participando de carne e sangue? Davi, o rei Davi, está participando de carne e sangue nesse momento? Não, já participou, foi passado. O tempo dele passou, a oportunidade dele passou. Amém, igreja? Ele aproveitou bem a oportunidade? Aproveitou. Amém, igreja? O nome dele é célebre. Glória a Deus, igreja. Apesar das falhas humanas, o nome dele é célebre. Ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Diga glória a Deus. Amém? E você? Já passou o teu tempo? Não. Você está participando de carne e sangue quando? Agora. Amém, igreja? Assim como os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes o quê? Carne e sangue. Também ele quem diga Jesus, o verbo de Deus, glória a Deus, igreja, o verbo que se fez carne, também ele igualmente participou, para que por sua morte, quando que Jesus morreu? Diga comigo, igreja, na cruz do Calvário. Amém? Para que por sua morte, o que aconteceu na morte de Jesus? Ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Amém, igreja? Em algumas versões, revista e atualizada, está escrito assim, que tem o poder da morte. Mas na versão revista está escrito, tinha o poder da morte. É mais correta. Amém, igreja? Porque se morreu, não tem mais. Tinha. Amém, igreja? Pastor, então aí tem um erro de português? Tem um erro de português. Pastor, mas o homem que traduz isso aí é um homem muito culto. É um homem de uma cultura enorme. Não é que ele ia cometer um erro de português. É para você ver, né? A pessoa faz de tudo para manter o diabo vivo. Mas diga comigo, está destruído. Amém, igreja? Tinha o poder da morte, a saber, o diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos a quê? A escravidão por toda a vida. Quem é livre aqui, dê uma salva de palmas para o libertador Jesus.
O título da mensagem é Livres para Sempre. A pessoa diz que pregar a graça e diz que a salvação se perde. Se você perde a sua salvação, você tem que ir para algum lugar de perdição, né? Logo, logo vai ressuscitar o inferno, vai ressuscitar o diabo. Mas nós estamos vendo aqui hoje que o diabo está destruído. Amém? Nas epístolas aqui. Glória a Deus, igreja. Então, nós estamos na graça. Quem prega isso não está mais em graça, está voltando para a lei. Amém, igreja? Está voltando para o passado. Está retrocedendo. E Deus não tem prazer naquele que retrocede. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Você tinha medo da morte. Eu tinha medo da morte. Aliás, eu era uma pessoa que, em especial, tinha um medo enorme da morte. Cada um tinha um defeito, não é verdade? O meu defeito era ter um medo exagerado de morrer. Isso me impedia de muitas coisas. Amém, igreja? Eu tinha medo de quase tudo porque eu tinha medo muito grande de morrer. A morte, para mim, era um bicho-papão. Eu tinha um medo gigantesco. Isso atrapalhava muito a minha vida. Me pergunte hoje se eu tenho medo de morrer. Não tenho medo nenhum, igreja. Medo nenhum de morrer. Sabe por quê? Porque eu não morro. Eu vivo para sempre. Quem vive para sempre aqui, diga glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas bem bonita para o nosso Deus. Isso aqui, ó, minha carne, já morreu. Amém, igreja? A minha carne já está morta. Não, pastor, vai morrer quando voltar para o pó da terra, for para o caixão. Não, meu irmão, já está morto isso aí. Glória a Deus, igreja. A vontade da minha carne. A minha vontade tem que ser voltada para Deus. Amém? Pastor, mas a carne, ela tenta ressuscitar, ela tenta se levantar. Sim, tenta. Mas aí tem que vigiar. E quando que ela tenta se levantar? Principalmente nos momentos de poço entulhado. Amém, igreja? Nos momentos de tribulação. Glória a Deus, igreja. É nessa hora que a carne tenta, primeira coisa que ela tenta fazer você desistir de vir para a igreja, parar de congregar. Primeira coisa. E nessa hora a pessoa para mesmo. Mas eu declaro você não parando. Você insistindo. Glória a Deus, igreja. A hora que a pessoa devia congregar mais, é a hora que ela para de congregar. Ela fez exatamente o que a carne queria. Caiu no jogo da carne. Amém, igreja? No jogo do mal. Já está destruído o diabo. Amém, igreja? Quando que ele foi destruído? Na cruz do Calvário. Tem data da destruição do diabo? Tem, a cruz do Calvário. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor, então hoje não tem mais o diabo? Não. Mas existe o mal? O mal existe, igreja. Agora o diabo não tem mais. Vá comigo lá em Marcos, capítulo 5. E antes, pastor? Antes o diabo existia? Antes existia. Amém? Vai lá em Marcos. Marcos. Não está dizendo que ele destruiu o diabo lá na cruz do Calvário? Então existia antes. Amém? Marcos capítulo 5, versículo 1. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Marcos 5, 1. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Possesso de quê? Espírito imundo. Existia ou não existia? Existia. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, uma força sobre-humana. Amém, igreja? Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros. O homem não descansava, dia e noite clamando entre as sepulturas e pelos montes, ferindo-se com pedras. Era uma vida 5 estrelas, não era não, igreja? Coitado desse homem. Amém, igreja? Totalmente oprimido pelo diabo. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz:
Diga-se comigo, igreja, Jesus tem autoridade. Amém? O demônio, quando vinham eles, era obrigado a se prostrar diante dele, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Eles não gostavam da presença de Jesus. Amém, igreja? Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Ah, vai acabar com a minha festa? Vai acabar com o meu lazer? E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aquele homem, ele tinha 2.000 demônios dentro dele. Amém, igreja? Pastor, 2.000? 2.000 demônios. Aí não tem corrente que aguente, né? Ele arrebentava corrente, grilhão, pedra, tudo. Amém, igreja? Versículo 10. Rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, quantos porcos? 2.000. Entrou 2.000 demônios em 2.000 porcos. Amém, igreja? Precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Amém, igreja? Glória a Deus. Foi aqui que o diabo se manifestava, mas esses demônios, eles foram destruídos na cruz do Calvário. Esse é o tempo da destruição deles. Vamos ver outra versão que confirma isso. Vá lá em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. É o mesmo fato, só que noutra versão, na versão de Mateus. E você sabe que quando o mesmo fato é contado por várias pessoas, tem sempre uma diferença entre uma versão e outra. Glória a Deus, igreja. Então você vai ver um pouquinho de diferenças aqui na versão de Mateus. Amém? Mas é o mesmo fato. Glória a Deus, igreja. Mesma coisa, aconteceu um acidente ali na esquina. Eu vou contar do meu jeito, você vai contar do seu jeito. Eu vou dar a minha versão, você vai dar a tua versão. Glória a Deus, igreja. Mas não é o mesmo fato? É o mesmo fato. Só que eu vi coisas que você não viu, você viu uns detalhes que me escapou. Amém, igreja? Você vai dar a tua versão, eu vou dar a minha, né? E nem sempre bate muito as versões. Glória a Deus, igreja. Vamos ver aqui, Mateus, capítulo 8, versículo 28. Mateus 8, 28. Tendo ele chegado a outra margem, mesma coisa de lá, Jesus atravessou para outra margem. Amém, igreja? A terra dos Gadarenos. Vieram-lhe ao encontro, quantos endemoniados? 2 endemoniados. Já tem uma diferença aí, não tem? Mas é assim mesmo, igreja. Não estranhe isso não. Glória a Deus, igreja. Né? Em algumas versões diz que a figueira secou instantaneamente. Em outras versões diz que a figueira secou no dia seguinte. Amém, igreja? Então, de versão para versão sempre tem uma diferençazinha. Mas não quer dizer que seja mentira. Glória a Deus, igreja. Ao seu encontro, 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos quando? Antes do tempo? Que tempo, igreja? O que nós vimos lá em Hebreus 2,14, que com a morte dele na cruz do Calvário, ele acabou com eles. Glória a Deus, igreja. Amém? Diga comigo, igreja, está destruído. Antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou da espinhadeira abaixo. Quantos? 2.000 porcos. Para dentro do mar, e nas águas pereceram. Por isso que ele era chamado de legião, porque era uma legião de demônio que estava ali no homem. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo, lhe rogavam que se retirasse da terra deles. Amém, igreja? Os homens ficaram espantados com Jesus. Sai daqui, que coisa sobrenatural. Ficaram com medo. Amém, igreja?
Então, os demônios falaram assim, vieste nos atormentar antes do tempo. Qual é o tempo? Segundo a maioria, segundo a tradição religiosa, esse tempo aqui é a volta de Jesus. Segundo a maioria aí. Amém, igreja? Mas segundo a graça de Deus, segundo a igreja Novo Pacto, segundo nós aqui, esse tempo aqui é o que nós vimos lá em Hebreus 2,14. Porque a palavra confirmou. Amém, igreja? A palavra confirmou que eles foram destruídos na morte de Jesus. Glória a Deus, igreja. Para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então não tem diabo na sua vida. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Pastor, então está resolvido o problema. Então eu posso ficar tranquilo. Então eu posso baixar a guarda. Não, agora o inimigo é muito pior. Amém, igreja? Naquela época de Jesus de Nazaré, era só expulsar o demônio e estava resolvido o problema. Não é verdade? Não é o que fazem por aí, a maioria? Expulsa lá o demônio e está resolvido o problema. Ah, está prostituindo? Sai pombagira. Pronto, não vai mais prostituir. Ah, está bebendo? Sai tranca a rua. Pronto, não vai mais beber. Aí é fácil. Amém, igreja? Né? Mas não é nada disso, igreja. Agora, o inimigo, você vê ele todo dia no espelho quando você vai escovar os dentes. Amém, igreja? Agora, o inimigo é a nossa carne. E a nossa carne, tem como expulsar ela? Hã? Vou arrancar toda a tua pele. Vou te escalpelar. Vai adiantar, igreja? Não. A carne continua com você até o dia da sua morte, quando você se separa dela. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, até o dia da sua morte, ela vai tentar te tirar da igreja, fazer você parar de congregar, fazer você parar de ter envolvimento com as coisas de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Para você se envolver com as coisas do mundo. Amém? E aí você está à mercê do mal. Glória a Deus, igreja. Então entenda, pessoal, que Satanás não é só o ser Satanás, o demônio, o diabo. Satanás é mais amplo. Glória a Deus, igreja. É um sentido mais diverso, mais amplo. Satanás é o mal. Satanás é o adversário. Em Gálatas 5,17 não está dizendo que a carne é adversária do Espírito? É inimiga de Deus? Amém, igreja? Né? Então, Satanás é um mal geral. Glória a Deus, igreja. Então, o diabo foi destruído, mas continua a nossa carne. Glória a Deus, igreja. Nossa carne querendo fazer o bem ou querendo fazer o mal? Na minha carne não habita bem nenhum. Assim está escrito. Glória a Deus, igreja. Amém? Então, nossa carne querendo fazer o mal. E qual a única maneira dela não fazer o mal? Ela ser freada, ser brecada, né? No Rio é freio, né? Aqui em São Paulo é breque. Ela ser brecada pelo Espírito. Amém, igreja? Somente o freio do Espírito, o breque do Espírito, o breque o breque do Espírito é que pode brecar, que pode frear a carne. Amém, igreja? Glória a Deus. Porque a carne continua sendo diabo, continua sendo Satanás, continua sendo adversária do Espírito. Amém, igreja? Glória a Deus. Não é o ser diabo, porque isso aí foi resolvido. Glória a Deus, igreja. Eu tinha um medo danado de morrer, não tenho mais. Porque os que viviam escravos desse medo, não viviam. É o que nós vimos lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 2, 14 e 15. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, hoje você está livre, igreja. Não tenha medo de nada. Se lance, seja ousado na tua fé. Diga, eu recebo essa palavra. Mas, continua esse mal aí. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? Abre aí sua Bíblia, aí mesmo em Mateus, capítulo 16. Quero mostrar uma coisa para você. Antes de nós irmos ao último versículo, eu quero colocar mais esse adendo aqui. Mais esse acréscimo.
Sempre tem uma coisinha que não estava no roteiro, mas o Espírito Santo sempre manda a gente falar algo que é necessário ser dito. Amém, igreja? Mateus capítulo 16, versículo 21. Mateus 16, 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para onde? Jerusalém. E sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a quê? Reprová-lo. Jesus pode ser reprovado por alguém? Pedro pensou que estava certo, mas ele estava certo? Então cuidado com o achismo. Fala para o teu irmão, cuidado com o achismo, meu irmão. Pedro achou errado. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem gente que segue o achismo pessoal e diz que foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que falou isso aqui para Pedro? Não, foi a carne dele. Amém, igreja? E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Estava com boa intenção, não estava? Mas estava no espírito? Não. A carne nunca tem boa intenção, igreja. A carne é sorrateira como uma serpente. Glória a Deus, igreja. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Pedro. O que está escrito aí, igreja? Arreda o quê? Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Pedro estava animando ou desanimando Jesus para ir para a cruz? Desanimando, pedra de tropeço. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dois homens. Vamos dar uma salva de palmas para essa palavra? Cheio de boa intenção, mas completamente errado. Amém, igreja? Porque às vezes tem que passar por aquela situação para que haja a vitória. Sem luta não há vitória. Amém, igreja? Jesus tinha que passar pela cruz para ser o Rei dos Reis, para ser o Senhor dos Senhores, para estar à destra de Deus em poder eternamente. Diga glória a Deus. Amém? Somente na cruz nossos pecados seriam perdoados. Somente na cruz nós receberíamos a salvação eterna. Somente na cruz o diabo seria destruído. Glória a Deus, igreja. Ele tinha que passar por aquilo. Pedro estava endemoniado. Ele botou a mão na cabeça de Pedro e falou: dá um sacudimento em Pedro. Sai em nome de Jesus. Sai em meu nome mesmo. Quer dizer, não, igreja. Amém? Ali ele estava falando com a carne de Pedro, mas veja o termo que ele usou. Qual foi o termo que ele usou? Satanás. Às vezes você vai ver lá no livro de Atos, o diabo já não está destruído, Jesus não foi à cruz. Você vai ver ali Paulo falando, diabo, Satanás, né? Satanás nos impediu. Mas entenda que é um termo, amém, igreja? Tem um sentido mais amplo. Glória a Deus, igreja. Porque muita gente, depois que conheceu a palavra da graça, se deixou enganar pela carne, porque pensou assim: quer dizer que o diabo está destruído? Quer dizer que eu não perco a salvação? Quer dizer que não tem nada disso? Então deixa comigo, vou aproveitar, vou cair na gandaia. Às vezes foi para o sistema religioso, foi para a lei, e lá teve medo de ir para o inferno e parou de fazer coisa errada. Aí quando veio para a graça, viu que não tinha nada disso, que isso tudo era mentira religiosa, voltou a fazer coisa errada. Mas por quê? Porque tinha medo do diabo. E quando o diabo foi tirado, acabou o medo. Eu declaro você não com medo do diabo. Eu declaro você não fazendo coisa errada, não por medo do diabo. Eu declaro você não fazendo coisa errada por temor a Deus. Por amor a Deus, por consideração com Deus. Glória a Deus, igreja. Aí você vai ser digno. Porque Deus tirou o diabo e mesmo assim você se manteve firme. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a verdade. Amém, igreja? Ainda que seja uma minoria, não importa, é a verdade. Amém? A maioria está dizendo que o diabo está fazendo, está acontecendo, toda honra, toda glória para o diabo faz tudo, o diabo é soberano. É assim que a maioria está falando. Aqui é o contrário, toda honra, toda glória para o Senhor.
Deus é soberano, o diabo não está fazendo nada, porque Jesus destruiu ele na cruz do Calvário. Mas nós temos que ter cuidado com a nossa carne, com nós mesmos. Amém? Eu tenho que ter muito cuidado com o Roberto Sardinha. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu tenho que dizer para mim mesmo, arreda. Glória a Deus, igreja. Quando eu quero fazer alguma coisa errada, eu não posso fazer, eu tenho que lutar. Paulo disse, o bem que eu prefiro não faço, o mal que eu não quero, com esse eu consinto. Quem me salvará desse corpo de minha morte? Eu vou esmurrar meu próprio corpo, eu não vou ficar dando golpe no ar, não vou matar mosquito que não existe, eu vou esmurrar meu próprio corpo. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu declaro você esmurrando o teu próprio corpo. Eu declaro você oferecendo o teu corpo como sacrifício vivo. Amém, igreja? Eu declaro você sacrificando a vontade enganosa da tua carne para fazer a vontade de Deus. E tudo irá bem para você. Vamos dar uma salva de palmas bem bonita para ele. Vai lá em Colossenses capítulo 2, aqui terminamos. Amém, igreja? Você não precisa falar arreda Satanás, não. Você fala assim, arreda Maria, arreda João. Amém, igreja? Arreda eu mesmo. Glória a Deus, igreja. Colossenses capítulo 2, e aqui terminamos. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses 2, 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar. Enredar significa te prender, te enganar. Amém, igreja? Cuidado que ninguém vos venha a te prender, a te enganar com sua filosofia e vãs sutilezas. Cuidado que a carne é sutil. Amém, igreja? Quando você vê uma coisa que te escandaliza, você sai correndo. Mas às vezes não é um escândalo que salta aos olhos. Às vezes é uma coisinha sutil. E você não presta atenção e aquela coisinha sutil vai minando a tua fé. Vai penetrando o teu coração e vai te enganando. Mas eu declaro você atento. Diga, receba essa palavra. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens. Diga comigo, igreja. Tradição dos homens. Vamos pular a fogueira de São João, igreja? Hã? Isso aí é tradição, igreja. Acabou. Amém? Vamos expulsar demônio? Não, isso é tradição. Acabou. Diga a glória a Deus. Conforme a tradição dos homens. Conforme rudimentos do mundo. E não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus estava em Cristo, Cristo estava em Deus. Diga glória a Deus. E nós estamos nele. Estamos ou não estamos? Glória a Deus. Também nele estáis aperfeiçoados. Você está aperfeiçoado nele. Amém? Porque foi ele que morreu naquela cruz por você. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Principado e potestade é poder. Hoje, ele é o cabeça de tudo, porque foi dado todo o poder para ele, no céu e na terra. O diabo disse para ele lá no deserto, se prostrado me adorares, te darei tudo isso, porque tudo isso me foi dado. Não foi isso que o diabo falou? Mas acontece, está escrito no livro de Apocalipse, estavam comemorando, porque o reino do mundo se tornou de nosso Senhor. Amém, igreja? Isso se deu lá na cruz, diga glória a Deus. Então agora ele manda em tudo, no céu e na terra, diga glória a Deus. Amém? Porque ele veio aqui na terra conquistar. Amém? Versículo 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Qual é a circuncisão de Cristo? Qual era a circuncisão de Abraão? Ele pegava o menino com 8 dias de nascido, não é assim, igreja? E cortava o prepúcio dele, simbolizando que ele fazia parte do povo de Deus. Não era assim, igreja? Agora não, agora é outra circuncisão, circuncisão de Cristo, que é você se despojar de todos os feitos do teu corpo, da tua carne. Amém, igreja? Da vontade da tua carne,
para fazer a vontade do Espírito. Essa é a circuncisão de Cristo. Glória a Deus, igreja. Por isso que ele está falando aqui, não por intermédio de mãos. O judeu vai lá e corta o prepúcio, né? Os da lei. Amém? Jesus não. Jesus, ele separou, foi o pecado de você, não foi um prepúcio, não. Glória a Deus, igreja. Versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Quando ele morreu lá na cruz, você morreu com ele. Quando ele ressuscitou, você ressuscitou com ele. Amém? É batismo de João ou é batismo de Cristo? Glória a Deus, igreja. Está lá em Romanos 6, versículo 3 e 4. Glória a Deus, igreja. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, batismo de Cristo, no qual igualmente fostes o quê? Ressuscitado. Diga, eu fui ressuscitado com ele. Você entende que você foi ressuscitado com ele, igreja? Entende mesmo? Você está ouvindo? Hã? Tem alguém distraído aqui nessa manhã? Quem está prestando atenção, diga glória a Deus. Amém? Você foi ressuscitado com ele, igreja. Não é para mais você viver no mundo, não. Amém? Pastor, mas o mundo é tão atraente. Eu sei, a comidinha lá no meio do laço é para atrair o passarinho. Mas depois o passarinho fica preso. Amém, igreja? No qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos, você não estava morto? Pastor, eu estava vivo, eu estava comendo, eu estava respirando, eu estava trabalhando, eu estava andando. Não, você estava morto. Amém, igreja? Glória a Deus. O que Jesus disse? Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Amém? E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões, nós estamos mortos pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E pela incircuncisão da vossa carne, estávamos separados de Deus. Amém, igreja? Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Diga a glória a Deus. Diga assim, eu estou perdoado. Amém? Perdoa metade dos meus delitos? Perdoa todos os nossos delitos. Obra perfeita. Diga a glória a Deus. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Que escrito de dívida era esse? Diga a lei. Amém, igreja? O qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, pela metade, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, tudo que tinha poder. Amém, igreja? Né? Veste-nos atormentantes do tempo, não foi isso que eles falaram? Amém, igreja? E despojando os principados e as potestades, e aí não é só diabo, é tudo que é poder, tudo que é maldade, tudo que é contra Deus. Glória a Deus, igreja. E despojando todo o poder, todo o principado e potestade, publicamente foi escondido, igreja. Todo mundo viu ele ser crucificado. Glória a Deus, igreja. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Bem forte, bem bonito para o Senhor Jesus. Ele triunfou deles, ele venceu tudo. Amém? Ele ganhou deles. Amém, igreja? Então como é que estão expulsando demônio até hoje? Amém, igreja? Isso é uma mentira da maioria. Amém, igreja? Você tem a verdade da minoria. Vamos mais uma vez dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Pastor, como é que eu aplico isso na minha vida prática? Confiando em Deus. Amém, igreja? Quando vier a situação, você não retroceder. Você não acreditar mais nessas coisas que você acreditava no passado. Amém, igreja? Você tem que acreditar na vitória. Tem que acreditar em Deus. Não é acreditar na força do teu braço, não. Teu braço é fraco, mas o braço de Deus é forte. Amém, igreja?
Anote os endereços da sua igreja Novo Pacto. Na Lapa, Rua William Spears, 734, em frente à estação de trem. Quarta-feira, às 9 horas da manhã. Quarta-feira, às 19 horas. Sexta-feira, às 9 horas da manhã. Sexta-feira, às 19 horas. E domingo, às 9 horas da manhã. E domingo, às 18 horas. Igreja Novo Pacto. Igreja Novo Pacto. Acesse o nosso site www.igrejanovopacto.com.br. É um prazer recebê-lo em nosso ministério. Você é um abençoado de Deus.